Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e no vídeo de hoje analisaremos até que ponto a lei pode fixar condições para o exercício de profissões. A pergunta é, a lei pode estabelecer condições para o exercício de toda e qualquer profissão? Já já veremos a resposta. Peço antes uma gentileza, se você gosta de direito constitucional, se você está estudando para concurso público, se você não quer ficar por fora de temas importantes do direito constitucional, temas da atualidade que podem sim aparecer na sua prova, se inscreva no canal, também curta, compartilhe e ajude o canal a crescer, canal que está só começando, mas que toda semana leva para você 3 vídeos de direito constitucional. Bom, a resposta para a pergunta inicial passa pela leitura do artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que fala assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula bem grande, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, da leitura deste dispositivo, fica claro que nós podemos escolher o trabalho, o ofício ou a profissão que quisermos, mas a depender da escolha, teremos que nos sujeitar a qualificações profissionais estabelecidas pela lei. O clássico exemplo é o da advocacia. A pessoa é livre para escolher esta profissão, mas para de fato exercê-la, deverá se submeter a qualificações profissionais estabelecidas pela lei, quais sejam aprovação numa faculdade de direito e também a realização e aprovação do exame de ordem. Sem esses requisitos, a pessoa não pode advogar, a pessoa não pode simplesmente abrir uma porta, escrever advogado e começar a tocar processos. Agora, a pergunta que foi feita lá no Supremo Tribunal Federal foi justamente a pergunta que estamos investigando aqui neste vídeo. Mas isso funciona com toda e qualquer profissão, Antônio? Eu quero ser poeta, eu devo me submeter a qualificações estabelecidas pela lei? Bom, o Supremo Tribunal Federal já deu a resposta no julgamento do recurso extraordinário 603583. Na ocasião, o Supremo disse que a regra é no sentido de que profissões que oferecem risco para a sociedade podem ser restringidas por lei. Profissões, portanto, que não oferecem risco para a sociedade podem ser exercidas de maneira livre. Então, tenho para mim que o poeta pode exercer o seu trabalho, o seu ofício, sua profissão, independentemente de qualificação estabelecida pela lei. Não faria o menor sentido exigir do poeta a aprovação numa prova realizada pela Ordem dos Poetas do Brasil, se é que ela existe. Agora, Antônio, uma pergunta. Quais são as profissões que oferecem risco para a sociedade? Olha, no julgamento deste recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, ele sugeriu, primeiramente, advogados, que inclusive está escrito aí embaixo, né? É o caso, por exemplo, dos advogados, mas ele, Supremo Tribunal Federal, também falou em médicos, também falou em engenheiros. Sem dúvida alguma, estas profissões oferecem risco para a sociedade. Eu não posso, então, conhecedor de uma base muito superficial de engenharia, sair por aí construindo prédio, porque vai dar errado, concorda? Também, eu gostava na minha infância de dissecar sapos nas aulas, né? Então eu vou abrir uma clínica para exercer a medicina. Não, não dá. Nestas profissões, seguramente a lei pode estabelecer condições para exercício. As pessoas sempre me perguntam, né, Antônio, veja, por que existe um exame de ordem se não existe um exame para a medicina? Eu sempre digo que, na verdade, a pergunta talvez tenha que ser outra, né? Se há um exame para a advocacia, por que não há um exame para a medicina? Por que não fazer um exame para a medicina, entende? E pelo que consta aí de projetos no Congresso Nacional, isso, sem dúvida alguma, vai sair cedo ou tarde. Mas deixando de lado isso, a gente pode ir adiante na análise de alguns outros julgados também feitos lá pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, no recurso extraordinário 414426, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
Como não há lesividade na profissão de músico, é desnecessário o registro em conselho para fins de apresentação. O que estava se discutindo ali na ocasião era a constitucionalidade de um ato de um conselho de músicos qualquer que condicionou a apresentação de músicos nos bares, nos restaurantes, à inscrição no conselho. E o Supremo Tribunal Federal falou: não faz o menor sentido, até porque você há de convir comigo, essa é uma profissão que não oferece risco para a sociedade. Ninguém vai morrer se ouvir uma música mal executada, né? Você pode ficar ali com o ouvido dolorido, mas assim, morrer também você não vai. Então, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese: se você é músico, pode pegar aí sua guitarra, seu violão e sair se apresentando independentemente de inscrição em conselho, tá bom? E o Supremo Tribunal Federal também trouxe um outro argumento. Ele também disse que esta profissão flerta com a liberdade de expressão e a expressão não se sujeita à licença ou mesmo à censura conforme determina a Constituição. E esse raciocínio da expressão também apareceu num outro julgamento feito pelo tribunal. Na ocasião do recurso ordinário 511961, o Supremo Tribunal Federal entendeu que jornalistas podem atuar independentemente de diploma. Independentemente de diploma. Inclusive, se a gente parar para fazer uma análise, muitos jornalistas que atuam em noticiários, inclusive televisivos, não têm diploma de jornalista. Ainda assim, podem exercer a profissão, porque esta profissão, especificamente esta profissão, se confunde com a liberdade de expressão. Essa profissão tem tudo a ver com o direito que temos de informação. Então aqui o Supremo Tribunal Federal falou: olha, esquece diploma. Se a pessoa sabe se expressar bem em língua portuguesa, se a pessoa consegue transmitir uma informação, ela pode sim ser jornalista. E deixe daí que o público, né, seja o fiscal disso. Se você começa a seguir um jornalista que a todo instante traz notícias falsas, mentirosas, aí você vai deixá-lo de lado e vai para aquele que dá a notícia conforme a verdade. Então a gente tem aqui alguns exemplos que condicionam uma conclusão final. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão? Sim, sem dúvida. Mas, a depender da profissão, nós vamos nos submeter a qualificações profissionais estabelecidas na lei. Antônio, mas toda e qualquer profissão pode ser condicionada a esses requisitos legais? Não. Apenas as profissões que oferecem risco. E tome bastante cuidado também com essas profissões que flertam com a própria liberdade de expressão. Estas, especialmente, não podem ser restringidas por lei aprovada. Este artigo 5º, inciso 13, para concluir, é o principal exemplo de norma constitucional de eficácia contida. Se você não entende essa classificação, normas de eficácia plena, contida e limitada, dá uma olhada no card que eu vou deixar ao final deste vídeo. Eu fiz uma aula descomplicando a classificação das normas constitucionais. Espero realmente que você veja e se você ficar com alguma dúvida, deixa lá seu comentário, teria o maior prazer em responder. Pessoal, então este era o vídeo de hoje, espero que ele tenha feito algum sentido para você. Se fez, gostaria muito de ver aí o seu comentário, gostaria muito de ver o seu like, isso ajuda bastante o canal. E não esqueça, no canal tem 3 vídeos de direito constitucional por semana. Fique atento para não perder nenhum deles. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, nos vemos por aí.